Bom dia, gente, tudo bem? Bom domingo? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? O Pedro falou na última pregação dele que ele estava nervoso, né? Nem imaginam como que eu estou aqui, né? Gente, trabalhar em conjunto é muito bom e é muito divertido também, que a gente vai trocando ideia, né? Aí a primeira orientação que eu tive do Dalber foi o seguinte, ó, a introdução você tem que pá, 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 para aprender. Eu falei, ninguém avisou esse menino que eu não tenho pulmão para isso não, gente. Eu fico sentada ali, quando ele começa a introdução, eu já fico com falta de ar. Imagina eu tentar fazer isso, não tem como. Aí a gente vai trocando ideia, vai trazendo algumas coisas, aí ele, mas isso, mas aquilo. Eu falei, Dalba, o negócio é o seguinte, eu tenho muita informação e pouco tempo, o que, que eu arrumo? Aí ele se vira. Eu falei, pois é, isso é para deixar a gente nervoso, né? Essa é a democracia da capela. Aí a gente vai nisso. Mas, enfim, como o Dalber falou, a gente começa hoje a introdução da segunda carta a Timóteo, o primeiro capítulo. E como foi a primeira carta a Timóteo, a gente gostaria muito que vocês acompanhassem conosco, principalmente por ser a última carta do Paulo, e dar uma continuidade ao que a gente fez no mês de julho. Então vai ser bem importante. Então, como é uma introdução à carta, não esperem muito. Venham nos demais domingos, que nos demais domingos a gente vai estar desvendando mais, né? Detalhando mais essa carta. Hoje será apenas introdução. E para começar, eu gosto muito de ler, e eu fiquei essa semana com uma frase de um poema de Amado Nervo. Esse nome é um pseudônimo para Juan Cristódomo Ruiz de Nervo, um poeta mexicano. E essa frase ela diz assim: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E essas 2 semanas eu fiquei pensando bastante na frase desse poema. Será que a gente realmente pode falar essa frase? Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Achei uma frase bem forte para começar a introdução dessa última carta de Paulo. E nessa jornada da carta, o último registro desse homem antes da sua morte, ela é conhecida como a carta de 2 Timóteo. E na divisão do Novo Testamento, ela entra na partilheira do que a gente chama de cartas pastorais. Ela está ali. Entra a 1 Timóteo, que a gente estudou no mês de julho, 2 Timóteo e a carta a Tito. Essa carta, ela entra com o tema de pastoral. Mas a gente vai descobrir que ela não é um ciclo fechado. Pelo menos não foi o que o Timóteo fez. Tinha tudo para ser, mas o Timóteo colocou pública, a tornou pública. Como que eu definiria essa carta? Na nossa contemporaneidade, fala-se em testamento. E o que é um testamento? O testamento em si nada mais é que o ato de alguém declarando as suas últimas vontades, estabelecendo a disposição de seus bens depois da sua morte, ou qualquer escrito postumamente revelado do autor que fixa suas opiniões e os seus projetos. Isso é que se define um testamento. No primeiro século já existia a prática de testamento, porém não era algo tão fácil ou divulgado como é hoje. Geralmente o testamento era feito de forma oral, dizendo o que queria, ou estabelecido por leis, como é a lei judaica. O nome para testamento em hebraico se chama aliança. Então eles deixavam uma aliança afirmando como testamento a última vontade daquela pessoa, daquela tribo. E o Paulo aqui, ele deixa como legatário ou beneficiário do seu testamento o seu filho na fé, Timóteo. É para ele que ele escolhe deixar as suas últimas palavras. Porém, como eu disse, as palavras do Paulo nessa carta foram tão marcantes e tão edificantes
que o Timóteo resolve fazer um testamento privado, público, onde não somente ele seria o beneficiário ou o inventariante, mas todos quantos quiserem. E é assim que hoje a gente vai começar a falar durante todo o mês de agosto sobre esse testamento. O inventário, os desejos, opiniões, projetos, não apenas mais para um indivíduo, mas para todos, para o coletivo, para o corpo, para a igreja. É assim que a gente vai estudar essa carta e falar sobre ela. Para início, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Ainda mais aqui na capela, né? A fama que a capela tem. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara. A Bíblia em si, ela não relata nada sobre a morte do Paulo. Nada. Ela não fala onde, como, quando, quem, nada. Não fala. A gente tem entre linhas alguns links que fala que ele poderia estar em Roma, que ele poderia ter sido decapitado e que Nero poderia ter sido o algoz dele. Mas a Bíblia em si, se você for procurar na Bíblia, você não vai achar nada sobre a morte dele. Nada. Porém, há muitos documentos não oficiais, tá? Não tem nada oficial que você possa atestar. São documentos desencontrados, histórias controversas, que não há consenso nenhum, não há nenhum tipo de unanimidade sobre a causa verídica da morte do Paulo. Seu martírio, sua pena capital, sua acusação, nem quem foi seu algoz. Alguns historiadores dizem que foi Nero, ou a loucura de Nero. Outros dizem que Nero nem em Roma estava. Uns dizem que ele morreu em Roma. Outros dizem que ele conseguiu escapar da prisão e foi à Espanha realizar o seu grande sonho de chegar até os confins da terra. Então não há consenso, não há unanimidade, não há documentos oficiais e não há Bíblia para poder relatar isso. Então, de tudo que eu pude ler, que eu consegui estudar e que eu leio, que eu busquei, a história que eu vou relatar hoje vem da tradição dos pais da igreja. É a que mais se repete, é a que mais conhecemos, mas vocês fiquem à vontade para buscar outras fontes, outras divergências, e fica lá, igual a gente vai ficando doida, querendo saber realmente o que foi, o que não foi, para chegar aqui e não falar qualquer coisa. Então, hoje eu vou relatar aqui como os pais da igreja descrevem essa carta, ou descrevem como foi os últimos dias do apóstolo Paulo. Então, segundo os pais da igreja, Paulo volta a Roma no ano de 67 depois de Cristo, acompanhado apenas do seu amigo Lucas. Depois de ele ter sido solto da sua primeira prisão em Roma no ano de 61, como é relatado por Lucas lá em Atos 28, do 17 ao 30, onde ele fica preso numa prisão domiciliar ou numa casa alugada, ou mesmo como eles chamavam de custódia militar. Paulo ele fica preso nessa casa, mas aonde ele tinha privilégios como cidadão romano. Dali ele podia ensinar, ele podia receber amigos, ele podia escrever. Disse que a carta aos Efésios é escrita nessa primeira prisão, também endereçada a Timóteo. E daquela prisão ele é solto e continua o seu ministério. E no ano de 67, alguns cristãos pedem socorro a Paulo, em Roma, devido à perseguição do império. E é nesse cenário que o Paulo volta a Roma, sofrendo perseguição, os cristãos sendo caçados como os animais. Em livros de histórias a gente ouve falar dos martírios que eram atribuídos àqueles cristãos. O livro dos mártires conta um pouco como as mortes no Coliseu por leões, outros que eram usados como tocha humana para poder iluminar as ruas e jardins do império. Outros tinham em seus corpos pele de carneiro costurados e eram jogados a cães selvagens para serem totalmente destroçados. Outros eram jogados a touros. Todos os tipos de tortura e martírio os cristãos estavam vivendo ali. E é nesse cenário que agora o velho Paulo retorna a Roma.
E segundo a tradição que eu escolho falar, Paulo e Lucas escolhem chegar a Roma e ficar no lugar mais afastado, digamos assim, no interior, fora da cidade. Ele fica ali numa casa à margem esquerda do rio Tibre, perto de uma ilha chamada Tiberina. Ali ele fica escondido, junto com Lucas, aonde ele recebe alguns cristãos que estavam sendo perseguidos e conseguiram fugir da perseguição. Eles alimenta, ele acolhe, ele fortalece na fé, ele envia para outros lugares e, ao mesmo tempo, ele também manda recurso para aqueles que estão no centro de Roma sofrendo perseguição. E é lá nessa casa que um belo dia os soldados romanos batem à porta e Paulo atende. E ali Paulo é preso, levado sob custódia por soldados romanos, sobre a acusação de chefiar e esconder os do caminho, da seita chamada O Caminho, ou os cristãos. Dali Paulo parte para a sua segunda e última. Não mais com aquele privilégio romano que ele teve na sua prisão em Jerusalém, onde ele pode apelar a César. Mas agora ele é preso como um traidor do império. Ele é jogado num buraco, num poço úmido, sujo. Conforme o pai da igreja é Eusébio de Cesareia e Clemente de Roma, ele carrega grilhões nos seus pés e ele é torturado quase diariamente e chicoteado para que ele confesse o crime. Crime esse que é de incendiar Roma. No dia 14 de julho de 64, Roma sofre um grande incêndio, conforme a história, onde 10 dos 14 bairros de Roma são afetados. 3 fica totalmente destruído. E Paulo é preso sobre essa acusação. E nesse cenário, nesse poço, nessa prisão romana chamada Marmetina, que era onde ficavam os presos do império, os que não tinham jeito, viesse quem fosse, não teria liberdade, não teria clemência. Paulo começa a escrever a sua última e segunda carta. Ali isolado, o Paulo ele começa a colocar em papel o que ele projetava, o que ele viveu e principalmente o que ele sentia. Porque a gente lê hoje as cartas de Paulo e imagina um super-homem. Pelo menos quando eu comecei a ler assim que eu via Paulo. O cara passou naufrágio, foi picado por cobra, era chicoteado, mas o cara estava ali de pé, nada abalava ele. Mas nessa carta não é bem assim, não é esse Paulo que a gente vê. É um Paulo que ele descreve os seus sentimentos. Sentimento de abandono. Porque como ele mesmo disse, todos o abandonaram deixando ele, trocando ele pelo presente século. E os que ainda tentavam ter contato com ele ali, não conseguia. Era uma prisão para bandidos de alta periculosidade. Então, diante desse cenário, acontece o primeiro julgamento de Paulo, ou o primeiro interrogatório dele. E nesse interrogatório, ele se sente sozinho. Como ele mesmo disse, não teve ninguém que o defendesse. Não tinha ninguém que testemunhasse a boa conduta do Paulo, a mudança de vida dele. Ele olha e ele não vê ninguém, não tinha um amigo, não tinha um rosto conhecido, não tinha uma mão para apertar, ou alguém que ficasse lá no final do Fórum Romano, só para ele fixar, assim, sabe, o olho e falar assim, não estou sozinho. E isso para o Fórum Romano já era uma culpa. Porque imagina, um homem tão ruim que ninguém queria ser a favor dele. Ninguém queria ser associado com Paulo. Ninguém ousava entrar naquele tribunal e dizer, peraí, eu conheço Paulo. Eu sei quem ele é. Isso já era um sinal de culpa suficiente para condenar ele.
Mas conforme a tradição, ele fez tão bem a sua defesa que o interrogatório precisou ser interrompido e voltaram com Paulo para a prisão. E ao retornar àquele poço, o lugar de onde ele mesmo dizia ser sombrio, as trevas o cercavam, o tentavam, onde o próprio diabo o esbofeteava, ele começa então a escrever essa carta, endereçada a Timóteo, filho na fé. Talvez, e a gente só está conjecturando aqui, mediante o que eu li das cartas e das outras cartas, né, que a gente consegue ter acesso a essa carta de Paulo tivesse um fiozinho de esperança. Aquela esperança de ainda conseguir ver Timóteo. Porque a última vez que eles viram foram no porto de Mileto. Isso a gente vai encontrar registrado lá em Atos 20, 17 ao 38. Aquela cena emblemática, onde ele manda chamar os presbíteros, e ele se despede dos presbíteros com a seguinte fala: porque eu sei que a partir de hoje, nenhum de vocês mais verão o meu rosto. Porque eu sei que a partir de agora, prisões e açoites me esperam. A última vez que ele vê aquele a quem ele ama como filho, a despedida é assim. Triste, em lágrimas, pesada. Então, talvez, na iminência de conseguir essa carta chegar a tempo, ele falasse assim: deixa eu escrever para Timóteo, quem sabe eu consigo dar aquele abraço de despedida. Quem sabe eu consigo falar o que eu ainda não consegui falar, ou mostrar para ele o quanto ele é amado por mim. Mas na iminência desse fato não ocorrer, Paulo também deixa registrado para ele os seus próprios sentimentos. Talvez o Paulo quisesse mostrar para Timóteo assim: vai ser difícil para você como foi para mim. Vai ser doído para você como foi para mim. Mas não me enxerga como um super-homem. Não me veja como um super-apóstolo, como ele denunciou em Gálatas. Me veja apenas como um pai, como um homem, sujeito à mesma fraqueza, às mesmas dúvidas, os medos. Eu preciso que você entenda isso. E o objetivo da carta era urgente. Primeiro, ele precisava fortalecer a fé do Timóteo. Se na sua primeira carta, onde ele fixou instruções e problemas no coletivo, como a gente viu, agora essas instruções precisam ser mais no âmbito privado. Porque, aparentemente, mediante a tantas notícias, boatos, acontecimento, a fé do Timóteo estava abalada. Timóteo estava com dúvida. Ele estava com medo. Ele não tinha certeza das coisas. O homem que dava essa base para ele estava sendo acusado. E o Timóteo não estava sabendo como reagir com isso. Então ele começa a sua carta da mesma forma que as outras. Remetente, destinatário, introdução. Porém, com uma noção de urgência muito grande. Então, abra comigo 2 Timóteo, capítulo 1. A gente lê do 1 até o 8. Até o 7. Essa urgência na introdução da carta, a saudação dele, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que em minha alegria seja completa. Eu recordo-me também da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. E é por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Essa é a introdução. Essa era a urgência da carta. Paulo precisava trazer à memória do Timóteo quem ele era, quem o chamou, e principalmente que, apesar de tudo, ele era muito amado. Às vezes a gente precisa ouvir que a gente é amado. Às vezes, sentir que é amado é bom. Lembrar que é amado é bom. Mas dependendo do lugar e da condição que você está vivendo, você precisa ouvir que você é amado. Que você não está jogado num canto. E Paulo tinha essa urgência em dizer para Timóteo, Timóteo, eu estou aqui, mas eu continuo me lembrando de você. E você é amado. Paulo precisava lembrar para Timóteo quem o preparou, quem o assegurava, quem fez isso. Desde quando ele nem sabia o que ele era. A gente viu na primeira carta, ele não sabia se ele era grego, se ele era judeu. Ele não sabia se ele pregava, se ele ficava. Ele não sabia se ele podia falar porque era muito jovem e os outros eram ancião. Ele estava perdido. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, antes de você saber o que você era, para que você prestava, qual era o seu chamado, isso tudo já estava certo. E acima de tudo, você é muito amado. Paulo recorda a Timóteo aquelas lágrimas de despedida lá no porto de Mileto. Talvez tentando mostrar para Timóteo assim, Timóteo, o que eu estou passando aqui não é surpresa não. Lembra? Lembra que eu disse que chicotes e açoites me esperavam? Eu te preparei para isso. Você sabia do que iria acontecer. O Paulo traz à memória do Timóteo o que pode dar esperança. No meio daquele caos estabelecido, algo podia dar esperança. No meio da perda, da dor, do medo, da dúvida, havia algo que dava esperança. E é o que ele fala logo na introdução. Cristo, a promessa da vida. Enraizada nele, desde antes, porém por uma fé não fingida. Eu tenho para mim que essa fé não fingida é aquela fé que não tem medo de duvidar, que não tem medo de não ter medo. É aquela fé que às vezes você tem que entrar para um quarto e gritar com Deus. E perguntar o que é que está acontecendo. O que é isso? Não é uma fé que você consegue porque você é forte demais. Não é aquela fé que quando tudo deu errado, alguém vai virar para você e vai falar assim, é porque você não creu direito. Se você tivesse crido direito, eu duvido que isso teria acontecido. Mas é uma fé não fingida, sem máscaras, sem preceitos, sabe? Sem mérito. Porque a gente também tem fé não por mérito, gente. Muitas das vezes a fé vem sem a gente sequer saber que está tendo a fé. É uma fé não fingida. E ele diz que é a mesma fé que habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Porém, é essa fé que habita nele agora. E o Paulo é enfático nisso. Timóteo, essa fé, ela não ficou lá atrás, com a sua avó e com a sua mãe. Você aprendeu delas, mas não ficou lá. E principalmente, ela não vai morrer comigo, porque ela está em você. Acende ela, mantenha viva, mesmo neste momento escuro, de dor, de partida, que quem sabe, aquele jovenzinho lá de Listra, quando Paulo conheceu ele lá, incerto, indeciso, medroso, introspectivo, rejeitado, está gritando dentro do Timóteo. E talvez gritando assim, o que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu me meti? Lembre, Deus não nos deu um espírito de covardia, de retroceder, de entregar os pontos, de coitado.
mas de amor e de equilíbrio. E eu entendo pelo texto que covardia aqui vai além do que a gente acha que é covardia. É de ter medo mesmo. É de não se esconder. Sabe, o não covardia aqui é esse amor com equilíbrio. O que é o amor com equilíbrio? Amor com equilíbrio é você saber o que tem que fazer, o que precisa fazer, mas morrer de medo de fazer. Eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que é assim que eu tenho que crer. Eu sei que é assim que me ensinaram, é assim que a Bíblia diz. Mas se eu for, pode ser o que eu não quero. Pode ser o que eu não pedi. Pode ser ao contrário de tudo que eu sonhei para mim. Mas não é o espírito de retroceder, de covardia, de medo. Talvez o que o Paulo esteja querendo dizer nessa introdução é o seguinte: Timóteo, a dúvida faz parte. O medo também. A noite é escura, nos cega, assim como a dor. Mas tem um detalhe. A noite ela não dura para sempre. A amanhã vem. E o amanhã vem com a promessa da ressurreição. O presente da vida eterna. Então não desista, não se entrega, não a esse espírito de covardia. Porque o espírito que habita em você, e se é um testamento público, o espírito que habita em nós, não é esse espírito. E o Paulo continua a carta agora com um pedido. Ele trouxe a Timóteo a lembrança, o que podia dar esperança em meio àquilo tudo, e agora ele faz um pedido. Ele diz assim: não se envergonhe. Não se envergonhe de mim, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de você, não se envergonhe de Cristo. Parece que é um pedido meio estranho, não se envergonhar de Cristo. Se envergonhar de mim, tudo bem. Se envergonhar do Evangelho, então, nos dias de hoje, sem discussão, né, gente? Não precisa falar. Mas não se envergonhar de Cristo. Não se envergonhar de Jesus. E a gente continua lendo aqui a partir do versículo 8, esse pedido do Paulo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Porque ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E é desse Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também eu sofro, mas eu não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Portanto, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Porque você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. É um pedido que ele está fazendo. No mundo do Paulo, e eu acredito que não só lá, mas hoje aqui também, existia uma escala de sistema social, de poder e de prestígio. E isso é tanto fora quanto dentro das igrejas, ou dentro daquele cenário ali dos irmãos, da igreja que nós chamamos de primitivo.
Aqueles que de alguma forma estão ligados ou são amigos daqueles que têm algum poder, cargo, privilégio, se acham mais que os outros. E isso já era um problema relatado na primeira carta. Na primeira carta que a gente passou o mês de julho inteiro aqui lendo, ouvindo e estudando, e eu espero que a gente leu, né? Porque, como diz o Dalby, a gente não se fiou só na palavra dos que estavam aqui dizendo, né? Porque senão a gente entra em crise também, igual o Timóteo. Né? Com quem que a gente está dando a nossa eternidade? Mas era um problema comum e que agora o Paulo precisava tratar disso mais privadamente. Agora ele não precisa mais falar sobre essas pessoas num coletivo, mas para Timóteo. Nessa escala social dos que detêm o poder, os cargos privilegiados e que se acham melhor, Paulo, ele volta para Timóteo e diz que ele tem um chamado urgente de aprender a ser família, de aprender a ser e tratar todos co-iguais, sem privilégio, sem cargo, sem nome, sem poder. E aqui ele repete esse ensinamento. Ele diz o seguinte: Timóteo, eu estou preso. Estou sem cargo, já não sou mais aquele fariseu distinto do sinédrio. Eu estou sem amigo. Não há prêmio para quem sabe onde está o Paulo. Não é bom dizer naquela época que conhecia o Paulo. É vergonhoso ser considerado um amigo do Paulo, quem dirá filho. Eu sou filho do Paulo. E qualquer um que soubesse da prisão dele também sabia sua acusação. E a acusação que Paulo sofria ali não era incendiar Roma, era pregar Cristo, e esse morto e ressurreto. Essa mensagem, ela confronta o poder constituído para o Império Romano, porque César era o Senhor. Era na palavra de César que se fiava todas as promessas de uma existência. Era o César que dizia quem morria e quem vivia. Era o César que dizia quem era livre e quem se tornaria escravo. Era ele que detinha o poder de vida para aqueles cidadãos e para aquele império. Se ele passasse na rua e não fosse com a sua cara, ele te jogava no Coliseu. Era ele que se fiava a vida, inclusive a eterna. Porque ele, como imperador, ele tinha contato direto com os deuses. Os deuses falavam direto através dele. E o que ele dizia era a lei, porque ele estava dizendo em nome de Deus. Então, a maior prova de que ele tinha e exercia esse poder era o que ele ostentava. O seu cargo, o seu poder, a sua boa vida, a sua alta confiança, os seus privilégios de vida. Uma boa vida. Isso era o suficiente para todos acreditarem que ele detinha o poder. Mas quem era o Paulo? Hoje a gente fala do apóstolo Paulo. Eu, particularmente, falo muito. Em cada 10 palavras, 9 é Paulo. Amigo íntimo. Ontem ele falou comigo assim: ai, eu detesto meu nome. Porque eu chamo o tempo todo, né? Mas, quem era o Paulo? Aí você pode responder: o grande apóstolo cristão que escreveu 13 cartas, mais do que a metade do Novo Testamento é de Paulo. Bonito hoje para a gente, 2000 anos depois, que conhece o todo. Mas Paulo era um velho, sem cargo, sem poder, sem amigo, sem dignidade e sem privilégios. Se eu puder falar para vocês um retrato do apóstolo Paulo do primeiro século, é o seguinte. Para os cristãos, ele era um assassino. Para o sinédrio, um traidor da própria fé. Para o seu povo judeu, um blasfemador. Para os gentios, um louco, maluco. Totalmente fora da caixinha.
Para os coríntios, ele era um grande dissimulador. Para os romanos, ele era um grande mentiroso. Para sua própria família de sangue, ele era um desertor. Mas o pior para mim é que, para João Marcos, ele era um arrogante e insensível. Esse era o Paulo do século I. Esse é o Paulo que está preso. Que ninguém quis a sua defesa. Que Timóteo está tendo crise no que acreditar. Como manter a fé viva? Em quem acreditar? Em quem Timóteo realmente podia fiar a sua confiança? Porque, afinal de contas, tudo que Timóteo aprendeu sobre Cristo, sobre vida, ressurreição, foi com Paulo. Foi com esse homem. Toda a base de fé de Timóteo está baseado numa pessoa nesse naipe. Não está baseado no apóstolo Paulo que a gente conhece hoje. Está baseado nessa pessoa. Um mentiroso, um desertor, um insensível, um arrogante, um lunático, um maluco. A vida não está fácil. Paulo sabe que até mesmo Timóteo poderia sentir tentado a ceder a essa pressão. E assim, de fato, se envergonhar dele, do evangelho, mas principalmente de Jesus. A gente não se envergonha, às vezes, de Jesus pelos maus testemunhos que a gente escuta. A gente até fala assim, não, de Jesus não. Mas o outro está falando no nome de Jesus. E aí? Assim, como o velho Paulo também sabe que o antídoto para toda essa dúvida está na frase anterior que ele disse. O poder de Deus através da ressurreição. Tudo isso que eles estão falando do Paulo poderia até ser verdade. Mas a verdade é que tanto Timóteo como Paulo precisava crer e estar no poder de Deus através da ressurreição. O cerne de toda a carta está no versículo 10, a ressurreição. Não se esqueça que aqui é um homem que está numa prisão a ponto de ser morto. E a resposta para a morte é vida, conforme ele mesmo diz. O nosso Salvador e Rei Jesus. E eu fiquei pensando que, mediante essas palavras, o evento máximo que revelou Jesus não foi os seus milagres. A gente lê os evangelhos e a gente lê milagres e fica eufórico. A gente vê a grande ceia, a gente lê o Getsêmani. Mas não foi os milagres. Na época de Jesus havia muitos feiticeiros que faziam os mesmos milagres que Jesus. Os mesmos. O que revelou o ponto máximo de Jesus foi a sua ressurreição. Não é apenas um milagre. Porque se o poder de matar é a arma usada de forma definitiva pelos inimigos, seja governo, império ou próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte, Jesus, em sua ressurreição, derrota cabalmente essa arma e destrói todo o poder constituído sobre a terra. Isso foi melhor que qualquer imaginário pagão da antiguidade. E eu estou lendo alguns livros de Sêneca, está muito interessante, e eu tomei muito cuidado para não viajar aqui, né? Imagina, filosofia, Paulo, deu um nó na cabeça às vezes. Mas, enfim, o próprio relato de Platão, ele diz o seguinte, que cada ser humano tem uma alma. E o que é imortal é essa alma. Que é a alma que continua viva depois da morte corpórea, da morte do corpo. E isso já era um ápice. Ou seja, de alguma forma eu vou continuar vivo. Nem que seja uma alma penada andando por aí. Mas eu vou continuar vivo. Platão dizia isso. Aí vem aquele dissimulador, mentiroso, traidor, insensível e diz o seguinte. Que a imortalidade que Jesus oferece é uma nova vida, sim. Porém, um novo corpo. E esse corpo que não está sujeito mais à doença, dor, morte. O que Jesus oferece não é apenas uma vida eterna,
mas é uma vida eterna em liberdade. Não é uma vida eterna de escravos, não é uma vida eterna buscando uma liberdade, mas é uma vida eterna, corpo, alma e espírito livre. É a liberdade tanto buscada, sonhada e na qual não tem absolutamente nada a ver com privilégio. Não tem nada a ver com cumprir lei. Não tem nenhum senso em praticar boas obras. Não está ligada a nenhum rito, evento, roupa, dogmas, nada. Credo, religião, raça, cor. É uma liberdade que vem somente em Cristo, por Cristo e em Cristo. Porém, esse ressurreto, esse que ressuscitou, se fez a primícia da gente que está vindo atrás dele. Talvez isso seja o cerne. Quando eu estava escrevendo, eu anotei aqui se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade. E isso acontece não porque a gente é especial ou porque nos comportamos de maneira diferente até agora, mas por causa da bondade de Deus. E quando a gente entende que esse é o cerne do Evangelho, a ressurreição como desvendado o poder de Deus, e que o verdadeiro chamado de Deus para nós aqui agora não tem fábulas, não tem cargo, não tem genealogia, não tem status, não é de onde você vem, para onde você vai, com quem você anda, mas só em Cristo. E a plena liberdade que há nele, de certa forma, todos os nossos valores são questionados. Ou pelo menos o que a gente entende ser valor, que nos ensinaram que é um tipo de valor. E isso levanta um detalhe na minha linha de raciocínio, tá, gente? Eu entendi que o cristão é aquela pessoa que entrega os seus bens mais preciosos a Deus. E aí você tenha por você o que é mais precioso para você. Sua família, seu cargo, seu dinheiro, sua posição, sua casa, seus sonhos e projetos. Ao escrever isso e no decorrer dessa semana, o meu bem mais precioso é o meu filho. É ele. E a gente é aquela pessoa que pega aquele bem mais precioso e entrega para Deus. Numa fé não fingida. Naquela fé que diz assim, eu estou te entregando, mas cuidado com o que você vai fazer, porque eu não estou preparada para muita coisa, não. Sabe? Porém, em troca, o Senhor também nos entrega um chamado específico. A gente entrega para Ele o que tem mais valor. E em troca, Ele entrega para a gente um chamado muito específico. Amar. Ele nos dá um novo conjunto de responsabilidade que não tem mais nada a ver com leis impossíveis de se cumprir. Mas Ele traz para a gente a responsabilidade de sermos família, de cuidarmos um dos outros, de amar. Assim como Ele está cuidando do nosso bem mais precioso que a gente entregou para Ele. Daquele sonho, daquele projeto. E para viver esse raciocínio, para tentar viver ele nos dá uma nova vida. E uma vida que começa aqui e agora. Porém, com a ajuda do Espírito Santo. E é através dele que a gente entrega, a gente recebe, a gente crê, a gente duvida, a gente tem medo, a gente desconfia, a gente se envergonha, a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer jogar o balde fora para poder ir buscar novamente depois. Tudo baseado no Espírito. E é nisso que o Paulo faz o pedido. Não se envergonhe. Não se envergonhe das suas prisões. Não se envergonhe dos seus medos. Não se envergonhe das suas dúvidas.
Não se vergonhe de ser prisioneiro, porque nós somos libertos na verdadeira liberdade que dá em Cristo Jesus. E eu vou terminar essa introdução continuando a historinha que eu comecei lá no início. E ela continua da seguinte forma. No outono daquele mesmo ano de 67, é agendado um segundo julgamento para o Paulo. E esse termina na sua sentença de morte. O Paulo, então, sai do Fórum Romano levado por um grupo de lictores, que era um tipo de guarda de magistrados, que ele detinha o poder do império, ou seja, ele executava o que o império mandava. E ele sai caminhando pelo longo da Via Hortense, ou da antiga Via da Ócia, e passa pela Porta Trigemina, que é um conjunto de 3 entradas, onde os imperadores passavam alvacionados quando ganhavam uma guerra. Ele passa ao lado da pirâmide de Céstio, e ele entra pelo terreiro onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, extrasmuro, onde a tradição diz que ali é o túmulo de Paulo, mas também não tem consenso. Alguns dizem que é lá na Fontana de Trevi, outros dizem que é fora da cidade. Mas eu estou seguindo aqui os pais da igreja, então eu vou seguir o raciocínio aqui. E ali, Paulo é entregue aos seus carrascos. E eu fiquei confabulando para fechar. O que estaria passando na cabeça desse homem? Na sua mente? Rumo à sua execução? Não sei. Eu acho que o Paulo ali, ele parou e pensou assim: eu não consegui pedir o perdão a João Marcos. Eu não consegui virar para João Marcos e falar que eu me arrependi tanto da forma que eu tratei ele e que como ele me é necessário junto ao ministério. Talvez ele nunca vá ouvir de mim o quanto eu o amo. Não sei. Talvez um pequeno medo do Timóteo ainda não estar preparado para assumir esse ministério. Talvez ele ache o ministério para Timóteo pesado demais, afinal Timóteo era filho dele. Ele sabia o que ele aguentava, mas ele não queria aquilo para o filho dele. E também dele não resistir às tentações da sua mocidade e ceder, e assim os falsos mestres, os falsos ensinos, entrarem no meio da igreja e Cristo ser envergonhado. Talvez ele caminhe lembrando do rosto de cada amigo. Talvez ele sinta as dores de cada chicotada, de cada pedrada. Talvez ele ainda sinta aquela apreensão dos naufrágios seguidos. Não sei. Eu sei que nesse caminho, o último pedido dele para Timóteo foi: cuida de Trófimo, que ficou doente lá em Mileto. Eu vou morrer, mas não se preocupa comigo não, cuida do Trófimo. Ele ficou bem mal lá em Mileto. Fala também para Priscila, para Áquila, para Êubulo, que eles estão em minha mente e coração em oração até o meu último momento. Você, Timóteo, fique em paz. Permanece porque ele, Paulo, sabia que ele já tinha completado a sua carreira. Ele tinha guardado a sua fé. E como ele disse lá no início da carta, a promessa da vida em Cristo Jesus estava se cumprindo ali nele. Os carrascos então levam ele pastagem adentro, em um campo. E a lembrança que ele tem nesse caminho, ele relata nos versículos finais desse capítulo, no 16, que ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando ele chega a Roma, ele me procura diligentemente até me encontrar.
Que o Senhor conceda-lhe que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Porque você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui nos próximos domingos. Nos próximos domingos, esse testamento ele vai ser lido na sua íntegra com os pedidos e os projetos que o Paulo deixou para a gente. Esse homem, que é apenas um homem, como eu e você, sabe que a vida dele acabou. Mas ele não vê isso apenas como um final. Ele viu como um cumprimento de Atos 9, quando Ananias vai orar por ele e impõe a mão sobre os olhos dele para que ele enxergasse. E ele escuta que agora você vai saber o quanto vale sofrer por mim. E se eu puder parar e fazer uma pequena aplicação dessa introdução que eu fiz aqui, para os dias de hoje, eu gostaria de deixar mais uma frase. Se eu comecei essa introdução com um poema dizendo que vida nada me deves, vida estamos tranquilos, eu gostaria de terminar com uma frase de um livro, um livretinho que eu terminei de ler ontem. E ontem eu mudei o final, por conta desse livreto. E é uma frase do padre Júlio Lancelotti. Não sei quantos já ouviram falar dele. Ele é um padre que trabalha na Cracolândia. E ele fica ali e muitas das vezes ele é martirizado mesmo, ele sofre agressões físicas. E ele não desiste do que ele está fazendo. E nesse livreto, um repórter perguntou para ele por que ele continua. Se em cada 10, um só vence aquilo tudo e sai, 9 volta. Se cada vez que ele entra, ele é humilhado, repudiado por aqueles que ele vai lá tratar bem, cuidar. Se a própria igreja, muitas das vezes, o tem como um desertor, porque ele não deveria estar ali. E a resposta do padre para o repórter foi a seguinte: eu luto não para vencer. Se eu lutar para vencer, eu já perdi. Mas eu estou aqui todos os dias, lutando para permanecer fiel até o fim. Talvez essa seja a aplicação do Paulo. Porque o Paulo, teoricamente, ele não venceu. A vida dele não é de um vencedor. A vida dele não é de uma pessoa com gabaritos para dizer, vem e segue-me. Mas ele diz, eu não lutei para vencer. Porque eu já sei quem vence por mim. Mas a minha luta, e o que eu deixo registrado nesse testamento, é que eu luto para me manter fiel todos os dias. E que assim seja. Para as nossas perdas não serem uma frustração, porque a gente não luta para vencer. Nós já somos mais que vencedores. A gente luta para se manter fiel. Amém? No final, quando eu vou puxar o ar, que eu acho que alguém vai subir, né? Gente, é isso que eu tenho para hoje. Que a gente chegue em casa, que a gente leia a carta de 2 Timóteo, que a gente busque, que a gente tenta compreender esse testamento deixado por esse homem. Pare e pensa um pouquinho. Se você for fazer o seu testamento, para quem você endereça? E o que você vai deixar registrado? Quem vai ser seu legatário? Vai ser tão edificante a ponto de se tornar público ou só vai ser algo privado mesmo? E que assim a gente aprenda nos próximos domingos, amém? Boa tarde. Até domingo que vem, gente.